A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Peniel. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Livro de Isaías 53, versículo 5, que diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Essa passagem do profeta Isaías fala sobre o sacrifício, sobre o que Jesus faria nessa época, profetizando, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, E nesse contexto, no versículo 4, no contexto diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, aleluia, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, nesse tema, são sobre muitas das feridas, que existem no ser humano, a partir de que ele, glória a Deus, foi contaminado, pelo fruto que Adão comeu. A Bíblia diz que, aleluia, o homem, ele pecou e ele foi instituído da glória de Deus, E se a gente for ler todo o contexto, a gente vai ver que o homem gozava de um privilégio maravilhoso, um privilégio glorioso. Ele estava ali no jardim, livre de maldição, de doenças, e todo virado à tarde o Criador, o Senhor, Deus, visitava. Mas o homem preferiu ouvir a voz da serpente, do diabo, de Satanás, que o levou, o tentou ao pecado, o levou à maldição. Por causa disso, o mundo foi contaminado e existe o que está acontecendo, Tantas doenças, tantos sofrimentos, dores da alma. A mente do homem, a vida do homem se tornou um labirinto, Se tornou um labirinto de dores, de enfermidades, de situações frustrantes, amargas. E só o Senhor pode nos socorrer o homem. O pior não é nada, o pior é quando o homem rejeita a cura. Quando o homem rejeita ser tocado por quem o fez, Porque se ele levou sobre si as nossas dores, se ele tem o poder para nos libertar de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia, por que não se apegar, Mas aí o homem, ele, inspirado muitas vezes por uma mágoa, por um ressentimento, ele fabrica contra ele próprio, contra alguém, palavras de ataques, palavras de discórdia e destruição. Por quê? Porque ele próprio está ferido, ele próprio está angustiado, frustrado, e aí ele não consegue, glória a Deus, falar a palavra
de maneira que cure, que traga paz, que traga unidade, mas ao contrário, essa palavra, ele consegue fabricar palavras de morte. Então o Senhor diz na sua palavra que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se a letra mata, então eu tenho que ter cuidado quando eu vou falar, porque posso falar algo que não é para ser falado dentro do contexto que eu quero falar, ou dentro do tema que eu tenho que falar, ou naquela hora para aquela pessoa que eu quero falar. Agora, se tratando de falar com auditório, né, com muitas pessoas, fica mais fino ainda, né? A gente falar de forma bem apurada, ou seja, deixar o Senhor usar, porque se prepara sermão, é bom que se prepara a pregação, mas é muito bom isso, sempre a pessoa lê a palavra e preparar um tema, mas eu sou do tempo, e do tempo presente também, e eu sou o tipo de cristão que eu costumo pedir a Deus a palavra que eu vou pregar. Eu nunca decidi isso, Senhor, o que é que eu vou pregar? Porque a gente pode pegar, por conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, a gente quer pregar sobre tudo. Tudo vem na mente da gente. Por a gente ter conhecimento bíblico, sempre as mensagens ficam fluindo. Mas e a vontade de Deus para o que Ele quer que seja ministrado? Porque vocês observam o ministério de Jesus, o cuidado que Ele tinha, Ele sendo Deus. Mesmo assim, na hora que Ele ia pregar, você observava nele, quando Ele ia ministrar as pessoas, que Ele muitas vezes abordava assuntos ligados ao que as pessoas estavam trazendo a polêmica naquela hora, o que elas estavam vivenciando. Entendeu? Glória a Deus. Ele fazia muito isso, usava de estratégia e tudo mais. Quando disseram, não é lícito curar no sábado, entendeu? E ele disse, aí ele tira daquele tema negativo que eles usam contra ele, a vida, a palavra, que ele disse, mas vós também não vai buscar, aleluia, os bois ou o animal quando sai no pasto, não vão atrás buscar, não vão desprender eles também de lá, glória a Deus, não soltam, glória a Deus. Então, Deus é o Senhor de todas as coisas, de toda a inspiração, e Ele levou sobre si o meu sofrimento e o seu sofrimento. Mas é necessário se esvaziar de si mesmo em todas as instâncias, em todo nível espiritual, né? Aquele que não tem conhecimento bíblico, aquele que tem um grande conhecimento bíblico, é necessário todos igualmente se esvaziar de si mesmo, porque nunca saberemos perfeitamente o que Deus irá fazer quando Ele estiver fazendo, porque aquela palavra que disse, Deus não fará coisa alguma se revelar aos seus seguidores, aos seus santos profetas. Então, quando Deus vai tentar fazer algo, aleluia, geralmente Ele traz isso aos profetas, que muitas vezes eles são desprezados em alguns ministérios, porque eles estão muitas vezes com orgulho à flor da pele, estão feridas, né? São ressentimentos que eles usam no corpo para combater um próprio ministério, um dom e um ministério de profeta que está em segundo lugar na igreja, por causa de alguns meninos que se acham profeta e fazem algumas profetadas, como eles falam. Eu acho que até essa linguagem profetada já é uma coisa de zombaria, uma coisa que você, porque a palavra de Deus é algo muito sério. É sim ou não, o que passa disso é de procedência maligna. Então, quando eu falo de maneira zombando, ou abordando um tema zombando, criticando, sem estar pregando a palavra, eu não estou dando direito, aleluia, eu não estou dando lugar ao Senhor fazer o que Ele faz, curar, libertar, edificar, transformar, amém? Então eu estou colocando o que eu quero colocar, quando eu estou colocando algo meu, debatendo. A palavra de Deus, ela não é debatida. Alguém usa para debater, mas ela não é, ela é sim ou não. Amém? Quando o Senhor determina algo,
está determinado. Eu não posso contestar aquilo que o Senhor determinou como que não fosse a saída, não fosse a cura e o escape. Então isso está acontecendo muito no meio do povo de Deus. É um brigando contra o outro e isso usando, entre aspas, contexto bíblico ou coisas bíblicas ou erros de pessoas que estão frustradas, estão magoadas. Eles usam como pregação suas frustrações, o seu orgulho, aquilo que eles têm abundante eles dão. Muitas vezes o espírito de vingança, entendeu? Ou no orgulho. Ninguém que prega no orgulho prega usado por Deus. Ninguém que prega na soberba prega usado por Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala que a palavra está bem perto de ti, está na sua boca. A palavra, ela liberta. O efeito da palavra de Deus é tremendo contra o mal, contra todo tipo de ferida, todo tipo de mágoa. Glória a Deus, marido magoado com a esposa, esposa com o marido, pastores magoados entre si, entre obreiros magoados com o ministério e irmão do ministério. E olha que dá esse choque. E fica como um espetáculo para o mundo, ao contrário do espetáculo que o Senhor falou, que a morte e a crucificação de alguns apóstolos seriam como um espetáculo, a vida deles seria como um espetáculo ao mundo, mas olha o sentido da palavra. Aleluia, o Senhor fala, aleluia, de que as pessoas são o quê? Que as pessoas elas observam, as pessoas elas olham as coisas boas e ruins. Existem pessoas que se trabalham, se esforçam por passar notícia ruim, como existem pessoas que se esforçam por passar notícias boas. E existe fonte que quer passar notícia boa e ruim. Agora pode, na mesma fonte, a fonte boa produzir água doce e salgada. Se a fonte é de água doce, por que vai produzir salgada? Se é de água salgada, por que vai produzir água doce? Então é um desencontro, e isso faz com que as pessoas fiquem em choque, se confundam. Aleluia. E aí começa alguém dizer, a palavra de Deus não tem mais crédito, a igreja está sem crédito. A igreja não está sem crédito. A igreja nunca ficou sem crédito. A igreja, ela é a noiva do Senhor, ela tem um Senhor que vela, aleluia, sobre a sua palavra para cumprir. Ele guarda essa igreja. A igreja, ela é protegida pelo Senhor. A igreja, ela foi, aleluia, glória a Deus, aleluia, arraigada no Senhor. O Senhor Jesus é a pedra de esquina. Ninguém pode vencer a igreja do Senhor, porque quem peleja por ela é o noivo, é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Ele protege a igreja. Só que, aleluia, tem que haver o esforço, aleluia, da liderança de cada ministério, para que os seus membros sejam doutrinados e serem curados. Então, pastores, cuidem melhor dos seus pastores, das suas ovelhas que vocês estão cuidando. Existem também ovelhas que não querem sujeitar, muitas vezes porque é chamada a atenção, não quer ser chamada a atenção. Ninguém que não ouve conselho pode estar curado ou ser curado completamente. O próprio Senhor Deus ouviu Moisés. Quando o Senhor disse, Moisés, sai da frente que eu vou consumir esse povo, eu vou matar, vou destruir esse povo. Quando o Senhor se irou na idolatria deles, e o Senhor na construção do bezerro de ouro, e o Senhor Moisés disse para o Senhor, não faça isso não. Longe do Senhor fazer isso. Daqui a pouco vão dizer que o Senhor tirou o povo de lá do Egito para matar no deserto. Aleluia. O Moisés falando assim com o Senhor. Glória a Deus. Deus sendo perfeito em tudo que ele faz e justo, ele parou um pouco para ouvir o que Moisés estava dizendo, porque a Bíblia não diz que ele não ouviu. Glória a Deus. Amém? Mostra ele falando assim ao Senhor. E mostra que o Senhor agiu de uma maneira, naquele momento, melhor do que aquilo que ele falou que agiria. Não que ele fosse agir fosse errado, não. Mas Deus, ele é misericordioso. Amém? E nós temos que nos revestir da natureza boa.
dessa natureza do espírito, não carnal, de ideologias, de agir no orgulho, agir com as feridas que está na alma. Seja curado. Pare de passar ensinamentos angustiado, aleluia, com a pessoa ou magoado. Fale a palavra no espírito, independente da situação que você esteja vivendo, e deixe Deus te curar. Com certeza Deus está vendo o que você enfrentou, está enfrentando, e Ele vai curar essas feridas. Agora deixe o Senhor curar, seja na área que for, aleluia. Deixe você que está no ministério, mas não está firme, ou você que julga, você que se sente o santarrão, e você é mais santo que todo mundo, e por isso você pisa em todo mundo, e você que parece que está com um espírito de loucura, ninguém dá nada por você, porque você fica blá 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 para todo lado. E outra coisa, a gente conhece quando uma pessoa não está no espírito bom, não está agindo na razão, quando ela começa a falar fora da Bíblia, glória a Deus, né? Fortalecendo ideologias das trevas, a favor de aborto, a favor de alguém que é criminoso, que não se arrepende, é corruptor. A gente vê as pessoas usando a Bíblia e a gente tem que discernir e se afastar dessas pessoas. Não estou dizendo que é para se afastar do fraco, do que sofre, do que está pedindo ajuda, não. É dessas pessoas que se sentem senhor do que está dizendo, estão fora do Espírito de Deus, são um espírito do anticristo, fortalecendo ideologias. Eu vejo aqui gravações de pessoas que dizem que Deus é com a pessoa, Deus é comigo, falou na soberba, a gente vê que é a soberba do diabo que está na pessoa. Você está entendendo? E o Senhor é comigo, e ora para Deus prender, destruir quem é do bem e soltar e abençoar quem é do mal. Eu não entendo isso muitas vezes, mas em parte pelo discernimento dá para perceber que é algo compreensível, que a pessoa se encontra sobre o poder das trevas, porque nenhuma porta de brecha ele abriu e permanece com essa porta aberta. Orgulho, soberba, ou ele está concordando com o mal de alguma maneira. Então, seja qual for o tipo de ferida, tem que ser tratada com o poder de Deus no Espírito. É o Senhor quem destrói o conselho das trevas. Todo conselho de ímpio é o Senhor quem desfaz. Davi orou contra o conselho de Tofel, lembra? Tofel, ele era um conselheiro, glória a Deus, que aconselhava contra Davi. E ele orou, Davi orou para que o Senhor confundisse o conselho dele, e o Senhor usou outros para entrar para confundir, porque esse cara, Itofel, né? Era ele, porque eu não lembro bem, era mais ou menos ele, depois eu vou rever isso. Esse cara, esse conselheiro, esse ancião, ele passava coisas negativas para vir de contra Davi, para Saul conseguir encontrar e matá-lo. Mas Davi, glória a Deus, Davi consegue, né, a vitória. Davi consegue a vitória. Então, esse mesmo espírito que inspirava ele é o mesmo que inspirava os outros, né? Os filhos de Davi contra ele. O mesmo espírito, o mesmo Satanás que veio matar, roubar e destruir. O Senhor se refere a ele como ladrão. Nessa passagem, o Senhor diz, o ladrão. Então, todo ladrão, ele vem o quê? Matar, roubar e destruir. Se ele vem subtrair alguém à força, ele vem matar, roubar e destruir. Porque ninguém vai querer dar seus bens de forma voluntária. Mas a realidade é essa, de que ele vem tomar, roubar. Mas Jesus veio para nos dar vida e com abundância. Então vamos nos prender, nos focar nessa palavra de Jesus, de Deus, né? E deixar o Senhor curar essas feridas, gente. Essas mágoas, vai pedir perdão um ao outro. Não custa o pastor que discutiu com o outro pedir perdão. E vejo aí cada heresia.
de algumas pessoas que se formam na teologia, nada contra, mas usa a teologia para destruir um ou outro. Eu já vi aí, não vou citar nomes, eu não gosto disso. Glória a Deus, mas não fica bem para o corpo. Nós estamos queremos ir para o céu todos nós. Mas por que, se você quer ir para o céu, você quer jogar o outro fora, quer dar com um pé para o outro cair, não quer que ele vá junto? Então, aquele que sentir melhor espiritualmente, melhor condição, vai lá, o outro pede desculpa, já que errou um contra o outro. É por isso que é bom evitar um se chocar contra o outro, porque vai ter que haver o pedido de perdão, porque no céu não entra pecado. Amém? Ou com a vinda de Jesus ou com a morte física, glória a Deus, a pessoa vai ter que se apresentar diante de Deus, e com mágoa lá não entra. Nós somos irmãos. Então que os irmãos procurem, aleluia, nessa passagem que eu falei, eu saí um pouco do contexto, mas foi necessário fazer isso, porque existem feridas que o próprio homem tem que fazer o caminho, traçar o caminho para se deixar ser curado. Por isso que em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Se o Senhor está dizendo isso, é porque Ele cumpre. Então, cabe a cada um, glória a Deus, se arrepender e parar de pregar no orgulho, sentindo frustrado. Seja liberto, fique livre da frustração, confia no Senhor, fica livre da ansiedade, deixa o Senhor agir, porque Ele é poderoso para mudar seu cativeiro, para curar as feridas da alma. Amém? Basta você sujeitar e pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E congregue, e ouça a voz do pastor, do seu líder. Não seja contra ele, pare de querer ensinar. Se você está ferido, se você está angustiado, se você está sentindo que não está bem espiritualmente, e mesmo que esteja, sujeite à autoridade, fique abaixo da cobertura dele. Se você acha que ele é falho, ore por ele, para o Senhor endireitar, o Senhor vai endireitar, mas não saia da cobertura espiritual do seu líder. E deixe quem quiser falar, porque o diabo odeia, e odeia, aleluia, quem dá fruto mais ainda. Ele não vai arrumar pedra, ele não vai perseguir quem não dá fruto. Ele vai de contra aquele que dá fruto. Ele vai falar mal de pastor, ele vai falar mal de apóstolo, de profeta. O diabo está aí para isso, porque ele sabe que o dia dele está contado. Ele vai ser jogado no lago de fogo. Nós temos prova disso bíblica. Amém? Então se entregue ao Senhor e deixe Ele ser Deus, porque Ele é. E você que está chorando, que está angustiado hoje, que está na pobreza, na necessidade, logo o Senhor mudará o seu cativeiro para a honra e glória do seu bendito e santo nome. Amém? Deus nos abençoe. Que Ele aplique essa palavra nos corações. Shalom Adonai.